E ontem também nós tivemos o feriado em homenagem a Tiradentes, um dos integrantes da chamada Inconfidência Mineira, e hoje, dia 22 de abril, o Brasil completa oficialmente 522 anos de descobrimento. Pelo menos é assim que a maioria de nós aprendeu nos livros de história. Mas para falar mais sobre essas datas, seus mitos e verdades, Notícias do Bem está recebendo mais uma vez o professor do Mackenzie, historiador Daniel Carvalho. Professor, sempre uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem, para a gente falar sobre história, que é um tema que particularmente eu amo. A história e as nossas conversas são sempre muito boas, porque tiram uma porção de mitos que a gente tem em relação à opção de datas, né? E a gente tem duas datas aí, ontem Tiradentes, hoje o descobrimento do Brasil, que são cercadas de mitos históricos, né? Verdade, Quirino. Eu agradeço a oportunidade novamente de conversar com você. E o Notícias do Bem é um programa que, de fato, presta esse serviço, né, público, de falar de história. E hoje, nesse programa, eu estou acompanhando desde o início aí do programa, falando bastante de história, né? Vendo aí o historiador oficial da Igreja Presbiteriana, o reverendo Alderi, falando. É coisa muito que deixa o coração da gente alegre. Eu, sendo do Mackenzie e sendo presbiteriano, né, fico feliz de ver a história sendo utilizada não só para envaidecer uma instituição, mas também para levar conhecimento às pessoas, fazer as pessoas refletirem, pensarem e desfazerem, talvez, alguns mitos sobre o passado, mas que não são só uma questão de iconoclastia. Eu gosto de dizer isso. Assim, quando nós pensamos essas datas históricas e nós pensamos a construção delas, porque a história ela precisa ser construída, ela precisa ser tecida, né, pelo historiador pelos curiosos da história também, não só o historiador profissional, mas aqueles que gostam de história, né, ela precisa ser construída. E quando a gente desconstrói, não é para deixar a terra arrasada, não é para simplesmente destruir por destruir, uma iconoclastia enfurecida, né? Na verdade, para nós repensarmos o passado e pensarmos os usos que a narrativa histórica tem no presente, né? É E verdade. tanto o descobrimento do Brasil quanto Tiradentes são dois momentos muito importantes da nossa história e que são utilizados recorrentemente para fins políticos, para fins ufanistas e todo tipo de coisa assim, né? Verdade. Professor, vamos começar com Tiradentes, então, depois a gente fala um pouco mais a respeito da data de hoje, né, 22 de abril, mas vamos começar com o que foi celebrado ontem, né, que foi o dia de Tiradentes, em que a gente relembra a Inconfidência Mineira, enfim, em que a gente tem o Tiradentes como único culpado, executado, apesar de todos terem sido identificados, né, professor? Pois é, o Tiradentes, ele foi de todos o que não teve a pena comutada, né? Na verdade, outros participantes da Inconfidência foram sim condenados e condenados à morte, mas tiveram a sua pena comutada, ou seja, teve a sua pena abrandada, digamos assim, né? Então eles foram condenados à morte, mas teve a pena abrandada para degredo, ou seja, foram expulsos do país, né? Tiveram que se exilar compulsoriamente. No caso do Tiradentes, ele recebeu a pena de morte e houve uma comutação em partes, porque foi dado a ele, olha só que interessante como é que é a história, né? E a história do direito no Brasil e das execuções criminais. Foi dado a ele o direito não, mas o abrandamento de pena de não sofrer uma morte cruel. É isso que a sua sentença diz, que ele morreria pela forca e não morreria então uma morte cruel, porque eles acreditavam que a morte pela forca era uma morte menos cruel do que uma outra que faria com que o condenado demorasse a morrer, né? Como, por exemplo, uma morte de cruz, por exemplo, como foi a morte de Cristo sabidamente, né? A morte do apóstolo Pedro, por exemplo, que foi crucificado, também diz a tradição, né, até de cabeça para baixo. Então, a morte por apedrejamento, estas eram mortes chamadas mortes cruéis. Ele morreu na forca, essa era considerada morte não cruel, né? Mas claro que ela continua sendo crudelíssima, né? A sentença
Dizia então que ele teria que ter a cabeça retirada, para que a cabeça fosse empalada, né, fosse colocada num pau, fosse colocada num poste, e fosse colocada na região onde ele morava, porque ele foi morto no Rio de Janeiro, onde ficava a justiça, né, a justiça oficial do país naquele momento, que ainda era colônia, mas era vice-reino, né, na verdade, o Brasil já tinha sido elevado a vice-reino, e isso, do ponto de vista da história administrativa, é bastante significativo. O Brasil não era mais uma colônia ou uma reunião de colônias, né, de áreas coloniais, mas tinha vice-rei, né? Não era mais um governador geral, mas tinha um vice-rei no Rio de Janeiro. Né? Então, o vice-reino do Brasil tinha sua justiça oficial sediada no Rio de Janeiro, onde ficava a capital do vice-reinado. Né? Tanto é que a capital foi transferida de São Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro para ficar mais próxima, né, de uma região muito rica e uma espécie de menina dos olhos do Império Português, que era a região das minas de ouro, né? E também lá não dava só ouro, dava também diamantes e outras pedras, né? Que tinha se tornado a região mais rica e mais adensada demograficamente do Império Português, né? Ele então morre por enforcamento, tem a cabeça decepada e as partes do corpo divididas, né, em 4 partes, né, os braços e as pernas, então os 4 membros. Os 4 membros também deveriam ser expostos, enquanto a cabeça também exposta, e toda a geração dele, os filhos, porque né, muitas pessoas não sabem disso, mas ele tinha filhos, apesar de nunca ter se casado, ele tinha filhos bastardos. Então, toda a geração de Tiradentes seria considerada infame, né, e inglória. Eles tinham isso também. A sentença não ficava só com o sujeito condenado, ela era estendida a todos os descendentes. Né? Então, a infâmia acompanharia todos os descendentes de Tiradentes. Essa é o que dizia a sua condenação. A cabeça dele foi roubada, então ela nunca ficou exposta, como dizia a carta de condenação. Tá? Mas essa figura do Tiradentes é muito importante, principalmente no final do Segundo Reinado, ou seja, no final do Império, quando é formado o Clube dos Republicanos. Então, ela é uma figura, ou a figura de Tiradentes, é uma figura que foi reanimada historicamente pelos militares republicanos no final do Império, e quando de fato se proclamou a República em 1889, ele vai se consolidando como uma espécie de herói nacional, porque ele congregava algumas características. Né? Ele era militar, ele tinha tido uma patente militar, apesar de uma patente de baixa para mediana, né, ou de mediana para baixa patente. Ele era militar, os artífices da República eram militares, os nossos primeiros presidentes foram militares, né? E eles estavam imbuídos, então, desse ideal positivista, civilizatório, né, de que era necessário contar a história a partir dessas personagens. Ele era uma personagem popular, o que também animava as pessoas, né, jogava para o público, digamos assim, jogava para a plateia, e ele foi uma espécie de bode expiatório, porque só ele, como eu disse, não teve a pena comutada e ele, de fato, foi executado pelo poder oficial, né. Exato. Agora, só que assim, por favor. Professor, assim, só para a gente conceituar a Inconfidência rapidamente, né? Porque o nosso tempo voa aqui, né? Pois não. A Inconfidência Desculpa, Mineira... eu fico falando também. Não, e a gente fica ouvindo, né? Porque é uma aula, na verdade, né? Deixar a gente fica meia hora na aula aqui, sem problema nenhum. A Inconfidência, ela queria efetivamente transformar o Brasil numa república, não é isso? Bom, sobre a Inconfidência acontece no mesmo... É mito. É assim, a Inconfidência acontece no mesmo ano, por exemplo, acontece no mesmo ano da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa transformou o antigo regime monárquico francês em uma república, né, de fato. E essa república dura, então, até que Napoleão sobe ao trono novamente, convertendo a República Francesa em uma monarquia outra vez, né? Mas a monarquia de Napoleão tem lá uma série de características próprias. No Brasil, é bastante anacrônico e não sustentado na documentação nós olharmos para o movimento inconfidente, e eles são chamados inconfidentes porque não foram fiéis. Né? O inconfidente significa isso,
não confidente, ou seja, em quem não se pode confiar. Por isso, inconfidência. Né? Então, eles não foram confidentes e eles foram condenados pelo crime de lesa majestade. O que é isso? Crime contra a sua majestade real. Isso faz com que, historicamente, esse movimento tenha sido caracterizado como movimento separatista, por exemplo. Não é como se o Brasil, o Estado do Brasil, fosse ou quisesse se separar de Portugal, isso também não procede. E que eles tivessem ideais republicanos no sentido em que nós encontramos, por exemplo, na França, ou que nós encontraremos nos Estados Unidos, que tinham feito a sua guerra de independência também pouco tempo antes, em 1776. O que você encontra ali, naqueles Inconfidentes, é um ideário libertário, é um ideário, ou seja, ideias de liberdade, mas que não se traduzem efetivamente num sentimento de separação e independência. A Inconfidência foi traduzida, não é, na história do Brasil independente, mas principalmente do Brasil republicano, como uma espécie de embrião daquilo que aconteceria em 1822 com a independência do Brasil. Em outro momento, nós já falamos que 22 também é uma data construída historicamente como o momento da nossa independência, e 1779, que é a Inconfidência, também. Né? Também é uma construção. Não existe ali, no ideário daqueles homens, e nem mesmo na articulação política deles, razão para nós dizermos que efetivamente havia ali o sentimento de separação. Veja bem, e eu não gosto de me alongar muito, mas é necessário sempre fazer esses paralelos. Quando a gente olha o movimento de independência nos Estados Unidos, né, a grande tese sobre o movimento dos Estados Unidos também é de que, no começo, eles também não pensavam em se separar da Inglaterra. E que foi mais ou menos na mesma época, né? Exatamente, exatamente. Eles também queriam permanecer, mas queriam permanecer não pagando a mesma carga de impostos que estavam pagando. No caso dos Estados Unidos, esse era o grande problema, imposto. No caso da Inconfidência também. Os Inconfidentes tinham ideais libertários, etc., mas o grande problema da elite mineira era o imposto, era uma carga fiscal extremamente... O quinto e a derrama do quinto. Né? O quinto, que era a quinta parte, 20%, né, de tudo que era produzido. Então a coroa, era assim que a coroa ganhava dinheiro, era assim que ela sustentava todo o seu poder, né, poder da monarquia e da realeza, era com dinheiro dos impostos. Então se cobrava muito imposto e a elite local se ressentia disso, por óbvio, ninguém gosta de ficar pagando um montão de impostos. Né? E outra coisa, quando a produção já estava decadente, a produção do ouro, a coroa arrocha ainda mais, né? A coroa aperta ainda mais e quer cobrar ainda mais impostos e quer fechar o cerco para coibir também o contrabando, que era uma maneira de evasão de divisas, digamos assim. Né? Era uma maneira de sonegar impostos, era com o contrabando. Então, esse cerco do poder oficial do Rio de Janeiro sobre a elite mineira criava grande ressentimento. A história do Brasil nesse momento, e ela continuará sendo também no Império, é uma história de rivalidades entre elites provincianas, ou elites provinciais, as elites locais, e a elite formada no Rio de Janeiro com o vice-reinado. Com o vice-reino, né, formou-se em torno do vice-rei no Rio de Janeiro um poder muito poderoso, um poder muito grande, que acabava deixando ressentidas as elites locais. Então as elites locais, elas estavam reagindo a este arroxo, mas não de fato num sentimento de separação ou independência. Isso não procede, né? E eu tô vendo a imagem, que eu queria tocar nesse assunto, a imagem do Tiradentes, aí o Tiradentes passando, né? O Tiradentes não tinha barba, né? Isso. Ele não poderia ter barba, porque ele estava preso. Nem ele barba, não tinha nem barba. Cabelo. Ele provavelmente estava imberbe e careca, porque ele estava preso. Né? E quando eles prendiam, eles cortavam os pelos para a pessoa não pegar piolho e passar piolho para todo mundo. Então ele provavelmente morreu careca e sem barba. Todas as imagens mostram ele de cabelo comprido e de barba. É um ideário esse negócio, né, na verdade. Isso, para ele parecer com quem, Quirino? Para ele parecer com Cristo, né? Porque era Marte. A ideia era isso. Exatamente. Essa era a ideia, principalmente. Era essa a ideia. Era a ideia que ele parecesse Cristo, né? Enfim, vamos pular para o descobrimento, entre aspas, do Brasil. Dia 22 de abril, dizem que o Cabral se perdeu lá, ia para a Índia, não sei o quê. Aí pegou o rumo errado e veio dar nas costas brasileiras. Não, né?
Não, não é bem assim, de forma nenhuma. Primeiro, o descobrimento do Brasil está dentro de um contexto maior, que é das grandes navegações, né? Os portugueses já estavam navegando o Atlântico desde o século anterior. Os portugueses tomam a praça de Ceuta, no Marrocos, no atual Marrocos, né, em 1415. E a partir dali começam a colocar os pés na costa africana e já começam a conhecer essas regiões. Né? Já tinham conhecido muito bem a Ilha da Madeira, por exemplo, onde cultivavam a cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar, quando vem para o Brasil, ela já é muito conhecida dos portugueses porque ela já tinha tido uma experiência bem sucedida na Ilha da Madeira, que tinha lá, que é atlântica e tinha um clima parecido. Né? Por isso, quando de fato pensam, oh, não vamos colonizar porque os franceses estão desrespeitando, entre aspas, o Tratado de Tordesilhas, né? Porque, na verdade, o Tratado de Tordesilhas, que divide todas as áreas encontradas por espanhóis e portugueses, ele é um tratado feito entre espanhóis e portugueses. Né? Eles não consultaram as outras potências europeias. Então, as outras potências europeias começam a colocar em xeque o tratado, dizer assim, oh, mas que história é essa? Só vocês podem navegar por aí, e onde vocês plantarem os pés é de vocês, é isso? E os franceses, obviamente, começam a visitar as terras do Brasil. Né? E por isso, então, os portugueses começam, a partir ali da terceira década do achamento, né, do descobrimento do Brasil, começam então a cultivar e começam a migrar de uma economia extrativista do pau-brasil, né, que era uma madeira achada na costa, para uma ocupação mais intensiva da terra com os engenhos de cana, as plantações de cana. Né? Mas quando o Brasil é descoberto, na verdade já havia uma intenção descobridora, já havia uma intenção colonizadora de outras áreas para além da Península Ibérica. Existe documentação que coloca o encontro dessas terras, o achamento dessas terras, 2 anos antes, 1498. Mas é um testemunho. Então, como os outros testemunhos coevos, ou seja, da época, os testemunhos contemporâneos, dizem 1500, ficou 1500 por conta da narração deste episódio. Né? Existem 2 grandes textos que narram esse episódio, a Carta de Pero Vaz de Caminha, tão conhecida, né? Antigamente, eu sei porque meu avô dizia isso, os alunos na escola até decoravam trechos inteiros da Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Era como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. Né? Existe também outra documentação, que era a documentação do mestre João, também uma carta escrita no mesmo mês, praticamente no mesmo dia, contando os mesmos episódios. Então nós temos esses 2 documentos históricos que precisam, mais ou menos, o que estava acontecendo ali, contam a história da primeira missa, contam a história dos nomes, né, do Brasil, e contam que aqui chegaram, aqui deixaram alguns degredados, ou seja, algumas pessoas que tinham sido punidas em Portugal com degredo, elas foram deixadas nessa terra e eles seguiram viagem para outros lugares. Já havia a intenção de circunnavegação da África e já havia então toda um contexto descobridor. Colombo já tinha chegado à América Central, então não é nada assim por acaso. Né? E nesta região existiam nações inteiras de indígenas, né? Por isso foram chamados indígenas, pela noção de índias. Quando se fala em, mas ele achou que era a Índia, não é bem assim. O nome Índia, então, acabou sendo colocado para todas essas regiões, para além da Península Ibérica e para além da África também. Tá? Então, não é porque chamou de Índia que achou que era a Índia lá, não é, o subcontinente tropical da Índia, que é lá na Ásia. Não é bem isso que significa. Né? Outra coisa que se contesta é por que o nome Brasil aparece em documentações medievais. Porque no medievo existia o mito da Ilha Brasil, né, que tem vários nomes parecidos com isso, Brasil, Brasigli, Bragile, Brachile, Brasil, várias coisas assim que apareciam na documentação, e eram mais de uma ilha que eles chamavam de Brasil. Né? Então, existem várias camadas de significados. Aquele significado que ficou mais conhecido, e desde a época dos primeiros escritos sobre essa região, é o significado da madeira. Né? A madeira do pau-brasil,
e ela era vermelha, cor de brasa. E por isso, então, o pau era Brasil, porque ele era um pau avermelhado, era uma madeira avermelhada, né? E que usava para tingimento. E por isso, então, essa terra do Brasil. E o que é muito interessante é que os escritores da época, principalmente os escritores católicos, que eram os padres católicos que sabiam ler e escrever, etc., né, a maioria deles, eles se ressentiam profundamente do fato de que o nome que seria o nome sacrossanto, que seria Terra de Santa Cruz, né, em referência à madeira da cruz, foi substituído, eles falam, eles se ressentem, eles até brigam na documentação, dizem, eles dizem que se ressentem pelo fato da cruz de Cristo ter sido substituída por essa cruz vermelha, né, por essa madeira vermelha comercial. Eles falam assim, olha que coisa, né? O significado do nome, que seria a cruz de Cristo, então Terra de Santa Cruz, né, foi substituído por Brasil, em referência a essa madeira que a gente usa para tingir tecido, né? E eles se ressentem, dizem então que esse nome não é um bom nome. Mas esse nome foi ficando, e foi sendo o nome, né? E foi sendo o nome destinado a essa terra. Exatamente. E aqui estamos nós, cercado de controvérsias esses 522 anos, né, que a gente está oficialmente comemorando hoje, né, do Brasil. Hoje é o dia do descobrimento oficialmente, como o senhor falou no começo, né, professor? Essa construção histórica, apesar dela ser cercada de controvérsias e de mitos, ela faz parte da nossa vida e é importante que ela faça parte também, né? Sim, uma grande professora de história, né, na época da universidade, ela ensinava uma coisa muito interessante, um pouco controversa, mas interessante. Ela dizia assim que toda história é a história da nação. Ela falava, então tudo que a gente acaba estudando, ensinando, tem a ver com a nação, tem a ver com o nosso ideal de nação. É como se a gente estudasse a história para falar de nós mesmos, né, no presente. Tem uma outra frase que o presente é cheio de passado, né? Então nós usamos o passado para nos compreendermos no presente, para entendermos o que é isso. Porque a história da nação, ela é sempre às avessas, né? Veja, a gente não estuda um evento para depois entender onde ele aconteceu, qual é a sua geografia, sua delimitação geográfica. A história da nação começa ao contrário, ela começa pela geografia. Então ela começa, isso daqui é o território nacional, então vamos estudar isso daqui. Mas esse território nacional nem sempre foi assim, né? Muito pelo contrário, ele é assim muito recentemente. Nós temos 500 anos de história, 522 anos de história, o território é desse jeito há mais ou menos 150 anos, né? Com várias mudanças. Então ela parte de um território que é atual e começa a projetar sobre o passado este território. Então ela começa já pelo território e não pelo evento, e não pelo acontecimento histórico, né? Ela começa por um tempo, você marca a cronologia. Então, a história da nação, ela não obedece a fluidez dos fatos históricos. Ela obedece um ideal artificial e presente de nação. E a partir desse ideal de nação é que a gente olha para o passado e começa a pensar o passado e começa a pensar os acontecimentos que levaram àquilo que nós temos hoje, né? E nós somos, nesse sentido, nosso raciocínio histórico, muitas vezes, ele é escravo do presente. Mas, como você disse, Quirino, é muito importante, porque sem história da nação, a gente não compreende muito das coisas que nós vivemos hoje e nós também não conseguimos defender muitos dos avanços que nós temos hoje, né? Então é preciso pensar a história assim, e sempre dessa forma crítica, né? E não de uma forma melancólica. Eu não acredito nisso também. Tem gente que só pensa a história como algo melancólico e terrível. Não acho que seja assim. Mas ela não pode nem ser melancólica e terrível, nem ufanista, né? Nós precisamos encontrar um caminho do meio para pensar a história como algo que diz respeito ao presente e que constrói a nossa identidade como gente, como brasileiro, etc. Tá certo. Professor, obrigado pela sua participação. Feriado prolongado, não sei se o senhor está no feriado prolongado, se está trabalhando aí, mas de qualquer maneira, obrigado pela sua disponibilidade em sempre atender o Notícias do Bem. É sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui para a gente conversar sobre história. Eu que agradeço o convite. Eu estou passando o feriado prolongado em casa mesmo. Não sei se deu para ouvir, mas a
a minha filhinha acabou de bater na porta e falou, papai, que eu acho que ela está ouvindo a minha voz, né? Falando alto aqui no quarto. Mas é sempre um prazer falar sobre história e conversar com alguém que gosta tanto de história como você, Quirino, e o público também, tenho certeza que se interessa bastante por esses assuntos. Eu agradeço a oportunidade. Com certeza, professor. Obrigado, bom fim de semana para o senhor. Até a próxima oportunidade, então. Até.